Thiago Hartwig, eu sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela Igreja de Confissão Luterana no Brasil. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão bíblica, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa também estar nos aproximando de Deus. E nisso a gente pede que o Espírito Santo nos conduza e também toque no seu coração para que mais e mais você possa também estar crescendo na fé e aprendendo da palavra de Deus. Antes de nós irmos para a mensagem, eu peço que você, se ao final do vídeo você gostou do vídeo, clica no joinha, dá um gostei, também compartilhe ele nas suas redes sociais para que outras pessoas escutem a palavra de Deus. E também se inscreve no canal aqui se você ainda não é inscrito, para que o canal possa ganhar relevância. E assim você também vai estar ajudando a compartilhar a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje, ele se encontra no livro de Esther. É um livro do Antigo Testamento e ele tem uma curiosidade ímpar dentre todos os livros da Bíblia. Ele é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não aparece. É curioso isso. Ele não aparece de forma explícita, mas ele está do começo ao fim do livro. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que age em todos os momentos. Ele é um Deus soberano. E se você ler Esther do capítulo 1 ao capítulo 10, você vai perceber que Deus está sempre agindo. Ele é o autor da história. Ele é autor da história da humanidade, da criação. Ele é autor da nossa história. Então a gente percebe isso, que a mão de Deus, embora o nome dele não apareça, ele está sempre presente. Alguns dados sobre o livro de Esther. O livro de Esther começa situando que os fatos ocorridos nessa narrativa ocorreram na época do rei Assuero, ou também conhecido como rei Xerxes. Esse rei, ele reinou entre 486 e 465 a.C. Embora canonicamente o livro de Esther venha depois de Neemias, cronologicamente Esther acontece entre o tempo da conclusão do Templo de Israel, sob a liderança de Zorobabel, ocorrido em 516 a.C., no reinado de Dario I, e o retorno da segunda leva dos exilados judeus, sob a liderança de Esdras, em 458 a.C., na época em que o rei era Artaxerxes I, filho de Xerxes. O assunto do livro nos mostra a soberania de Deus, que atua contra aqueles que querem destruir o povo dele. Deus é soberano e protege o seu povo. O livro também de Esther revela que Deus motiva seu povo a servir de forma obediente, pela fé e confiança no Deus soberano, e mesmo sob o domínio de um povo ímpio, mesmo sob o domínio de inimigos, mesmo sob o domínio de dominadores. Esther explica também a origem da festa judaica do Purim, no qual os judeus celebram seu livramento das ações maldosas do amalequita Amã, que era inimigo do povo judeu. Ele pertencia a um povo inimigo do povo de Deus. O livro revela como a festa surgiu e qual a importância que ela tinha. A palavra Purim é provavelmente derivada da palavra acadiana pur, que se refere às sortes lançadas por Amã para destruir o povo judeu. Embora essas sortes inicialmente significassem a destruição dos judeus, tempos mais tarde tornou-se motivo para a celebração e alegria de todo o povo. O rei Assuero, ele era casado com a rainha Vaste. Ele tinha sofrido duas grandes derrotas contra o Império Grego e ele queria animar seus oficiais, seus servos, seus súditos a empenhar uma nova guerra contra os gregos. E ele então promove um banquete enorme que durou por 6 meses. A Bíblia nos informa que durou 180 dias. E lá ele convidou seus oficiais, seus príncipes, e ali ele planejou esse ataque e deu alimento e bebida à vontade. Eles podiam beber do jeito que eles queriam, não tinha limite.
E lá pelo 7º dia, a Bíblia diz que estava com o coração alegre, já estavam praticamente bêbados, ele manda chamar a rainha Vasti para mostrar a rainha para todos os seus convidados e mostrar sua beleza, sua formosura, né? Só que a rainha Vasti não quis. Ela negou a sua ida ao banquete onde estava o rei, e isso deixou o rei muito furioso. Então ele consultou os seus sábios para ver o que a lei dizia. Os sábios usaram esse momento para dizer o seguinte: ó, se tu deixar dessa maneira, né, todas as demais mulheres vão ter motivos, né, todas as demais mulheres do reino vão ter motivos para também se rebelar contra os seus maridos. Então, deram a ideia de destituir Vasti de ser rainha e procurar uma outra rainha, para que isso também servisse de advertência para as demais mulheres. Isso agradou o rei. E aí é que começa a história de Esther. Se promulgou um edito que fosse procurar mulheres em todo o reino, mulheres inteligentes, bonitas e virgens. Então o rei mandou servos por todo o seu reinado, eram 127 províncias, para procurar mulheres assim, com essa característica. E não precisou ir muito longe para achar Esther, porque Esther morava na capital, ali onde estava o rei, na cidadela de Suzã. Esther, ela era órfã e era criada por Mordecai. Mordecai assumiu a sua paternidade justamente porque ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma pessoa simples, humilde, e os servos do rei encontraram ela e a levaram para o palácio, lá onde ela seria, junto com as outras mulheres, tratada, preparada, né, cuidado da sua beleza, da sua alimentação. Isso durou 1 ano de preparação, diz a Bíblia. O texto nos informa que levou 1 ano essa preparação. E quando ela foi, o seu primo Mordecai, né, que cuidava ela como pai, disse para não dizer de que povo era ela. A Bíblia não diz qual motivo. Mas aqui também a gente já percebe a mão de Deus agindo em favor do seu povo. Tinha a hora certa que Deus daria ao rei saber qual era o povo de Esther. E depois de 1 ano de tratamento, de cuidado com a beleza, com a alimentação, todas as mulheres que foram levadas ao palácio passavam na frente do rei, o rei olhava, elas se apresentavam para ele, e ele iria escolher aquela que mais ele se agradava. E a Bíblia nos diz que quando passou Esther, ele achou benevolência e simpatizou-se com ela e a amou. E assim ela foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Nesse meio tempo, um pouco mais adiante, aliás, o rei eleva para um grau de importância no seu reino, era o segundo mais importante, um homem chamado Amã. Amã, ele pertencia a um povo que era inimigo do povo judeu. E nessa época o povo judeu ainda estava no exílio, ele era dominado pelo Império Persa, né? O Império Persa que derrotou o Império Babilônico, e ele liberou o povo de Israel para ir para a sua terra natal. Mas lá ainda era dominado pelo Império Persa. Aconteceu que Mordecai, ele era judeu também, e o Amã ficou sabendo. E o rei deu uma ordem, já que o Amã se tornou importante, de que onde ele passasse, todo mundo era para se prostrar, se encurvar. Só que toda vez que Amã passava diante do Mordecai, o Mordecai não se inclinava. Ele disse, não. Provavelmente ele não se inclinava diante do homem, porque Mordecai, como judeu, só se inclinaria perante Deus, que era o seu Senhor. E isso deixou Amã muito furioso. Toda vez que ele fazia isso, ele ficava mais furioso ainda, né? Toda vez que Mordecai não se inclinava, ele ia ficando com raiva. Até que um dia ele fez com que o rei assinasse um decreto para que no dia 13 do 12º mês,
do calendário judaico, se criasse esse dia para que matasse todo judeu. E o rei assinou, e Amã prometeu que ia dar muito dinheiro para o rei. E aí então que Mordecai fica sabendo que o seu povo ia ser morto, porque foi levado editos, né? Cartas para todas as partes do reino. E claro, Mordecai ficou sabendo. Então ele vai, rasga suas vestes, como sinal de protesto, e vai atrás de Esther para procurar ajuda. E esse é o texto que nós vamos ler hoje. É o texto do capítulo 4 de Esther, versículos 1 a 17. Diz o texto: Quando Mordecai soube disso, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de um pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e qual era o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther respondeu a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Eis o texto de hoje. Ao receber a notícia do decreto de que o povo seria morto, o povo judeu, aniquilado no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar,
primeira atitude de Mordecai é rasgar as suas vestes e se cobrir de pano de saco e cinza, que era um sinal de dor e humilhação. Também poderia ser de luto. E depois de tudo isso, não foi só ele que fez, mas todo o povo que ficou sabendo ao ler o decreto, quando ele ia sendo publicado nas cidades, né, de acordo com a língua que o povo falava, porque eram várias regiões, com vários países que o reino persa havia dominado, também fizeram o mesmo. Então, o Mordecai logo pensou que a rainha Esther, que era do seu povo, era a única que podia ajudar. E ele usou aqui de uma tática. Primeiro ele foi dessa forma, todo rasgado e cobrido de cinza e pano de saco. Claro, ninguém entraria no rei, diante do rei ou da rainha dessa forma. Mas isso foi um jogo que, uma tática, uma forma que o Mordecai usou para chamar a atenção da rainha. Então foram até a rainha, falaram que ele estava assim, ela mandou roupas, ele não aceitou, foram até a rainha de novo, e a rainha ficou assim, ficou espantada, queria saber o que estava acontecendo. E aí ela mandou perguntar o que estava acontecendo para Mordecai, e aí ele explicou que o povo tinha sido... o rei havia colocado um decreto que era para matar. Esse decreto foi dado, a ideia foi dada por Amã, o rei assinou, né? Ele ia ganhar muito dinheiro em cima disso. Então aí a rainha ficou sabendo disso. E o Mordecai, ele encoraja a Esther a lutar pelo seu povo. E é aqui que eu quero falar, é a parte mais importante do texto, versículos 13 e 14, que dizem assim: é o texto em que na Bíblia é o que mais mostra que é o texto subliminar que aparece, não aparece no nome de Deus, mas é o que dá mais, fica mais claro a presença de Deus. Olha o que diz lá. Versículo 13 diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Vamos falar hoje sobre chamado. Né? E esse é o entendimento que Mordecai tem. Mordecai entendeu que a rainha Esther foi chamada para libertar o seu povo. Né? Quem sabe Deus te colocou aí para você libertar justamente o povo de Deus. E ele nos deixa entender que ele sabia muito bem das promessas que Deus tinha para o seu povo. Para a promessa de salvação que viria através do seu Filho, né, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que surgiria, né, que nasceria justamente do povo judeu. E Deus não deixaria o seu povo perecer ali. Tanto que o Mordecai disse: ó, se você não fizer a tua parte, Deus vai levantar uma outra pessoa. E você e sua família vão perecer, porque vocês não cumpriram com o propósito que Deus tinha para vocês. Assim é com a gente também. Será que onde você está trabalhando, onde você está estudando, na igreja que você está, será que você está por acaso aí? Ou foi porque Deus te colocou aí para que você trabalhasse a favor dele e pregasse o reino de Deus? Conta uma história de que um jovem estava numa escola, ele era cristão, e ele estava cansado de estar ali, porque ele via tanta coisa errada, né? Ele sempre estava sozinho, porque os demais alunos não eram cristãos e deixavam ele de lado.
Ele tinha falado com seus pais que queria mudar de escola, queria ir para outro lugar. Até que um dia, ele andando pelos corredores da escola, um menino o aborda, um outro aluno. E ele disse, pô, eu quero ser que nem tu, diz o menino que abordou ele. Mas por quê? Eu te vejo que tu é uma pessoa fiel a Deus, pessoa que age diferente dos outros. Eu quero ser que nem tu. E aí o jovem que queria sair se deu por conta e disse, pô, foi para isso que Deus me colocou aqui, nessa escola. Não vou sair porque eu vou continuar aqui, cumprindo o propósito e o chamado de Deus para mim. Durante toda a história, Deus chamou várias pessoas para cumprir propósitos e cumprir missões. Ele chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Ele chamou Davi para governar o seu povo. Ele chamou profetas como Jeremias, Isaías. Muitos deles acabaram dando desculpa. Por exemplo, Moisés disse que não sabia falar, né? Jeremias disse que não passava de uma criança. E se nós vamos encontrar outros. Mas Deus sempre capacitou os seus. Assim como Deus chamou Esther, Ele capacitou ela. Ele deu coragem por ela. E ela deu a vida. O texto nos informa que se a rainha entrasse na presença do rei sem ser convidada, ela seria punida de morte. Mas ela diz, vou procurar ajuda, vou procurar salvar o meu povo. Se perecer, pereci. Ela deu tudo o que tinha. Ela foi corajosa. Ela conhecia também o Deus que conduzia a história e que era o Deus desse povo. E encorajada por Mordecai, que conhecia a história do povo de Deus, o seu passado e o que veio de vir para o futuro. Por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, saber a quem nós servimos, quais são suas promessas, o que Deus fez no passado, o que Ele vai fazer no futuro, o que Ele faz hoje e como Ele nos sustenta. Esther, e Deus deu sabedoria para Esther. Esther, mais para frente, vai fazer 2 banquetes. No primeiro, ela convida o rei e Amã. E Amã e o rei foram na sua presença, mas ela não disse o que ela queria, mas o rei sabia que ela queria alguma coisa. Então ela disse, não, vamos fazer um próximo banquete amanhã e nesse vocês virão. E nesse segundo banquete é que ela revela o plano de Amã e que ela era do povo que estava sendo perseguido. Amã, que havia de raiva construído uma forca para matar Mordecai, acaba sendo enforcado na própria forca que ele construiu. E Mordecai é levado, ele é exaltado. E como não se podia alterar um decreto já dado pelo rei, foi ditado um novo decreto para que o povo judeu pudesse se defender dos ataques dos inimigos. E conta a Bíblia que o povo judeu foi vitorioso, se preparou para aquele dia e venceu. E aí todo ano depois que passava, depois daquele dia, todo ano que se passou, eles comemoravam, lembravam do feito de Deus na vida deles que os libertou daquela perseguição, né? E aí surgiu a festa do Purim. Assim Deus também nos prepara. Deus chamou você para sermos servos dele onde nós estamos. Talvez você não está satisfeito no lugar onde você está. Talvez você está triste. Talvez você até esteja triste, e nós todos estamos tristes nesse momento em que estamos vivendo a pandemia. Mas quem sabe que nós, como servos de Deus, Deus não nos chamou para justamente nesse momento ajudar aqueles que sofrem, ajudar aqueles que não conhecem a Ti, ou que não conhecem a Cristo, a conhecerem a Ele e chegarem à salvação. Muitos encontram, quando estão no lugar e não estão satisfeitos, acham que isso é um problema. Outros veem nisso uma oportunidade. Que tu possa ver e que eu possa ver onde Deus nos enviar sempre uma oportunidade para pregar a palavra de Deus e lutar também para que o Evangelho seja conhecido em outros lugares, por outras pessoas.
E aqui é interessante que quando Esther ela toma essa decisão, encorajada por Mordecai, ela pede para que todo o povo, e ela e suas servas iam fazer o mesmo, jejuassem por 3 dias. E jejum está ligado à oração. Ela preparou, pediu para que se preparassem através da oração para que Deus desse sabedoria para ela e que conseguisse fazer ela para que desse vitória no seu propósito, que é libertar o seu povo. E foi o que Deus fez. Deus não deixaria o povo de Israel perecer, porque dele viria o Salvador Jesus Cristo. E Esther deu a vida para salvar o seu povo. E se nós voltarmos para o Novo Testamento, quem deu a vida para salvar o seu povo no Novo Testamento foi Jesus Cristo. Esther não morreu ali, mas Cristo morreu. Morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Use as oportunidades que Deus te dá. Usa a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago. Busca a sabedoria que vem do alto, que é sabedoria perfeita, que é a sabedoria que vem de Deus, para que você também possa ser usada por Ele, ou usado por Ele, lá onde tu está colocado, lá onde Deus te colocou. Nada acontece por acaso neste mundo. Deus sempre tem os seus escolhidos e os seus propósitos. E que bênção quando Ele nos escolhe, Ele nos elege para sermos seus servos. Se alegra com isso, você é um privilegiado, não fique triste. Se anima. Esther teve que enfrentar toda essa situação para salvar o seu povo. E foi isso que Mordecai entendeu. Olha, tu está aí porque Deus te colocou, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. E a vida de Esther, ela aponta para Cristo. Ela aponta para o Salvador, que também teve que entregar a sua vida, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Invista no seu chamado, né? E você pode ser chamado para servir o Senhor. E para ser chamado para servir o Senhor, você não precisa ser um pastor, ser um missionário, ser um diácono. Sirva o Senhor no seu trabalho, no trabalho que você tem, seja sendo médico, pedreiro, caminhoneiro e assim por diante. Conta a história que Lutero contou, tinha um amigo que era sapateiro, e o amigo que era sapateiro perguntou para Lutero: o que eu faço para servir o Senhor sendo sapateiro? E disse o Lutero: olha, faça um bom serviço e cobre um preço justo. Nós podemos servir o Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo diz que devemos glorificar o nome de Deus em todas as situações. Quer comeis, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. E nós somos seus servos neste mundo, somos luz para as nações. Né? Jesus disse que nós éramos para ser luz do mundo e sal da terra. Que Deus assim te acompanhe, que Deus assim te fortaleça, te dê sabedoria e te encoraje a servi-lo onde Ele te colocou. Fique na paz de Cristo. Que Deus os abençoe.